Justiça tranca caso de policiais suspeitos de chantagear o padre Robson. Médico diz que tratamento de Trump para a Covid-19 foi concluído. Pode retomar a agenda no sábado. Eleições 2020. 117 municípios terão candidato único a prefeito. Justiça tranca caso de policiais suspeitos de chantagear padre Robson. Justiça de Goiás trancou a investigação sobre a corrupção de policiais civis suspeitos de chantagem ao padre Robson. A decisão é a mesma que paralisou as apurações acerca de supostos desvios de 120 milhões de reais em doações destinadas à AFIP e foi proferida pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça na última terça-feira. O Ministério Público vai recorrer e pretende continuar investigando ambos os casos. Conforme informações repassadas pelo promotor Sebastião Marcos Martins, a investigação sobre o crime de extorsão contra o padre Robson em 2017 originou 2 procedimentos, um referente aos desvios na AFIP e outro acerca de suposta corrupção de policiais civis que pode ter ocorrido na época em que o religioso foi extorquido. Além disso, a apuração também investigava a suposta manipulação de dados da Polícia Civil, bem como conduta de agentes da corporação que também podem ter extorquido o padre. O promotor afirmou que recebeu a decisão de trancamento das apurações com perplexidade, visto que, segundo ele, no pedido de habeas corpus, constam informações que não condizem com a realidade das investigações. Ainda de acordo com Sebastião Martins, a apuração sobre policiais civis é sigilosa e foi trancada sob a alegação de que o MP de Goiás não tem atribuição de apurar se a AFIP pode comprar fazenda. Contudo, o promotor ressalta que não é possível vincular a investigação ao tema discutido no HC. Na mesma coletiva, o promotor Sandro Henrique Silva Halfert Barros disse que discorda da decisão respeito ao arquivamento, mas acredita que a defesa induziu os integrantes da primeira Câmara Criminal do TJ de Goiás a um erro. Médico diz que tratamento de Trump para a Covid-19 foi concluído. Pode retomar a agenda no sábado. O médico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o mandatário completou o tratamento para o coronavírus, continua em estado estável desde que retornou à Casa Branca e pode voltar aos compromissos públicos no próximo sábado. O médico Sean Conley disse em um comunicado publicado pela Casa Branca que Trump havia respondido extremamente bem ao tratamento, sem qualquer evidência de que tivesse efeitos adversos. Trump foi hospitalizado na última sexta-feira após anunciar que havia contraído o novo coronavírus. Ele voltou à Casa Branca na segunda-feira. Desde que voltou para casa, seu quadro continuou estável e desprovido de qualquer indicação que sugira uma progressão da doença, escreveu Conley. Sábado será o dia 10 desde que o diagnóstico da quinta-feira passada e baseado na trajetória dos diagnósticos avançados que a equipe tem conduzido, eu prevejo completamente que o presidente retorne com segurança aos seus compromissos públicos neste dia. Trump, que está confinado na Casa Branca com a doença que buscou minimizar desde o início da pandemia, disse mais cedo na quinta-feira que não acreditava que estava contagioso e que estava se sentindo bem o bastante para retomar seus compromissos de comícios de campanha. Tais eventos, principalmente os realizados em espaços fechados, levantaram preocupações entre especialistas de saúde sobre a possível propagação do vírus. Eu amaria fazer um comício hoje à noite. Agência Brasil, eleições 2020.
117 municípios terão candidato único a prefeito. Enquanto a disputa às prefeituras movimenta vários municípios brasileiros, especialmente as capitais dos estados, 117 cidades já sabem quem vai ocupar o maior posto do executivo local a partir de 1º de janeiro. É que nessas localidades apenas um candidato vai concorrer. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, com base em informações preliminares divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, a concentração da candidatura única está nos municípios do Rio Grande do Sul, onde 34 das 497 cidades têm apenas um nome concorrendo ao cargo. Em seguida aparecem os estados de Minas Gerais e do Paraná, com respectivamente 20 e 17 municípios na mesma situação. Sem concorrência, se a candidatura for homologada pela Justiça Eleitoral, o registro de um único voto garante a vitória a essas pessoas. Na avaliação do cientista político Murilo Aragão, situações como essa não são necessariamente um problema. Elas resultam de uma fragilidade da oposição, decorrente do êxito do comando do município. Outro problema é fragilidade dos partidos no Brasil, que desestimula candidaturas, avaliou. A CNM identificou também que em 37% dos municípios o embate deve ocorrer entre duas candidaturas. A polarização deve fazer parte das eleições em 2.069 municípios, onde vivem 20,69 milhões de pessoas, ou 10% da população brasileira. Os dois candidatos a prefeito dessas cidades irão disputar a preferência de um total de 16,4 milhões de eleitores. Os dados consolidados pela CNM foram publicados pelo TSE no dia 27 de setembro. Domingo às 10 da manhã você acompanha os destaques desta semana que passou. Até lá!